Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito tem se comentado por aí nos últimos tempos que o piloto holandês Max Verstappen, o atual bicampeão mundial de Fórmula 1, não possui aquela grande ambição que a maioria dos pilotos campeões da categoria tem, de buscar o máximo de vitórias, o máximo de títulos possíveis, de bater os recordes dentro das pistas, e que provavelmente deixará a Fórmula 1 ainda jovem, após conseguir mais algumas conquistas, ainda vivendo o auge da sua carreira. Não é a regra geral, muito pelo contrário. Geralmente nós vemos esses pilotos campeões mundiais no decorrer da história da Fórmula 1 entrar numa curva descendente dentro das carreiras, antes de resolverem entrar na sua aposentadoria definitiva das pistas. Mas nós tivemos sim alguns casos de pilotos que resolveram deixar as pistas da Fórmula 1 ainda quando estavam em alta, muitos deles logo após ter conquistado um título na Fórmula 1. Então hoje eu trago aqui para vocês 5 pilotos do decorrer da história da Fórmula 1 que encerraram as suas carreiras ainda no auge, logo após ter conseguido a glória mais alta dentro da categoria, a conquista do título mundial. E o primeiro piloto da nossa lista de hoje, que resolveu encerrar sua carreira ainda no auge, e era um auge prolongado, parecia não terminar mais naquela época, foi um tal de Juan Manuel Fangio, um argentino que dominaria as pistas da Fórmula 1 na década de 50, a primeira década da Fórmula 1. O Fangio entra na Fórmula 1 ainda na primeira temporada da história da categoria, lá em 1950, correndo pela equipe Alfa Romeo, que era a equipe principal ali na época, disputa o primeiro título com o seu companheiro de equipe, o italiano Giuseppe Farina, acaba ficando com o vice-campeonato nesse primeiro ano. No segundo ano, já em 1951, conquista o seu primeiro título mundial, ainda correndo pela Alfa Romeo. Vai para a equipe Maserati em 1953, segue buscando vitórias, fazendo bons desempenhos nas pistas. 1954, inicia a temporada na Maserati, mas migra para a equipe Mercedes, onde viria buscar as suas maiores glórias dentro da categoria, um bicampeonato mundial pela equipe alemã. Migra para a Ferrari em 1956, onde busca mais um título mundial, e vai para Maserati em 1957 para conquistar um título mundial pela única equipe que ele tinha corrido até então e não tinha conquistado o título. Juan Manuel Fangio, em 8 temporadas de Fórmula 1, tinha buscado 5 títulos mundiais, sendo 4 deles em sequência, e aonde o Fangio botou o pé, ele foi campeão. Porém, na virada de temporada de 57 para 58, o Juan Manuel Fangio deixa as pistas da Fórmula 1 como o atual campeão mundial e o principal nome dessa primeira década. O Fangio até faz 2 corridas ali em 1958, o Grande Prêmio da Argentina, correndo em casa, diante da sua torcida, e também o Grande Prêmio da França. Era o final da carreira do maior vencedor da história da Fórmula 1 até aquele momento, o maior campeão mundial da categoria e um dos maiores nomes da história da Fórmula 1 até os dias de hoje, considerado por muitos o melhor piloto de todos os tempos. Logo depois da aposentadoria do Fangio, outro piloto faria exatamente a mesma coisa, não com toda aquela quantidade de vitórias e títulos que o Fangio tinha conquistado, mas buscaria um título dentro da Fórmula 1 e anunciaria sua aposentadoria logo na sequência. Eu tô falando do inglês Mike Hawthorn, que começou a sua carreira na Fórmula 1 na temporada de 1953, correndo pela equipe Cooper, migrou para a Ferrari no ano seguinte, onde buscaria sua primeira vitória na Fórmula 1, depois vai para a equipe Vanwall, retorna para a Ferrari, para em 1958, o primeiro ano que nós não tínhamos o Fangio nas pistas frequentemente, após uma disputa muito apertada com o seu compatriota, o Stirling Moss, o Hawthorn acaba levando o título mundial por apenas 1 ponto ao final da temporada, tendo conquistado apenas uma vitória nesse campeonato contra 4 vitórias do Stirling Moss. Porém, o Hawthorn teve uma regularidade muito maior, e esse ponto a mais que ele conquistou em relação ao Stirling Moss foi por um ponto conquistado em uma volta rápida em uma corrida, que na época, assim como os dias de hoje, dava um ponto extra ao final da prova. E ali no final de 1958, após conquistar o título mundial da categoria e ser o atual campeão mundial da Fórmula 1, o Mike Hawthorn anuncia sua aposentadoria das pistas. E o Hawthorn parava ali naquele momento por problemas de saúde. Ele tinha sérios problemas renais, já tinha retirado um dos rins e o outro rim estava bem comprometido. Os próprios médicos diziam que a expectativa de vida dele não era longa. E aí o primeiro inglês a conquistar um título mundial da Fórmula 1 vai para sua aposentadoria logo após a conquista do primeiro título, com apenas 29 anos
de idade, o que era uma idade muito baixa para aquela época. Só que essa aposentadoria do Hawthorne acabou durando exatamente 94 dias, pois em janeiro de 1959 o Hawthorne acaba perdendo a sua vida em um acidente de carro na localidade de Maxborough, onde o Hawthorne sai da pista em alta velocidade, bate forte, o Jaguar que ele estava dirigindo fica totalmente destruído, ele não resiste aos ferimentos e acaba falecendo. Muito tempo depois, um amigo do Hawthorne que estava junto com ele ali na estrada no dia do acidente admitiu que os dois estavam disputando um pega quando o Hawthorne perde o controle do carro e acaba sofrendo o acidente. Já na década de 70, era a vez de mais um recordista de vitórias na Fórmula 1 abandonar sua carreira ainda no auge, logo após a conquista do seu terceiro título mundial, o escocês Jack Stewart, que entra na Fórmula 1 no ano de 1965, correndo pela equipe BRM, conquista sua primeira vitória já na primeira temporada na Fórmula 1, vai para a equipe Matra em 1968, onde conhece o Ken Tyrrell e formaria ali com o Ken uma das parcerias de maior sucesso da história da Fórmula 1. Título mundial em 1969, correndo pela Matra, sob o comando de Ken Tyrrell, e títulos mundiais em 71 e 73, aí já correndo pela Tyrrell. O Ken Tyrrell saiu da Matra, fundou a sua equipe própria e levou o Jack Stewart junto com ele. Junto com o tricampeonato mundial ali em 73, recorde de vitórias na história da Fórmula 1. O Stewart chegava ali ao número de 27 vitórias, passando as 25 vitórias do seu compatriota Jim Clark, que era o recordista até aquele momento. E ao final da temporada, o Jack anuncia sua saída definitiva da Fórmula 1. Logo após a conquista do seu tricampeonato mundial, logo após tornar-se um dos maiores nomes da categoria, destacando como argumento para ir para sua aposentadoria precoce os graves problemas de segurança que a Fórmula 1 vinha enfrentando ali naquela época, e vinha resultando em vários graves acidentes. Um desses acidentes, inclusive, acabou vitimando o companheiro de equipe do Jack Stewart ali na Tyrrell em 1973, o francês François Cevert, exatamente na última etapa da temporada, no encerramento do ano, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Watkins Glen, em um dos acidentes mais assustadores da história da Fórmula 1. A partir dali, o Stewart manteria-se sempre próximo da categoria, principalmente trabalhando em ações para buscar melhorar a segurança dos pilotos dentro das pistas. O Jack Stewart manteve o seu recorde de vitórias dentro da Fórmula 1 desde 1973 até a temporada de 1987. E o cara que quebrou esse recorde de vitórias do Stewart ali na época foi outro cara que se aposentou ainda no auge da carreira, logo após a conquista de um título mundial, o francês Alain Prost, que começa na Fórmula 1 em 1980 correndo pela McLaren, migra para a Renault em 1981, onde já viria buscar sua primeira vitória na categoria, mas seria na McLaren que o francês buscaria suas principais glórias. 3 campeonatos mundiais e o recorde de vitórias na Fórmula 1 até aquele momento. Após viver a maior rivalidade entre dois companheiros de equipe que a Fórmula 1 já presenciou até os dias de hoje, ali nas temporadas de 88 e 89, e após buscar o seu terceiro título mundial, o Prost sai da McLaren e vai para a Ferrari. Fica 2 temporadas na escuderia italiana e deixa a Fórmula 1 momentaneamente, para retornar no início de 1993, agora correndo pela Williams, a melhor equipe ali daqueles anos para quem quisesse buscar um título mundial na Fórmula 1. O francês, passeando nas pistas em 1993, busca 7 vitórias na temporada e conquista o seu 4º título mundial dentro da categoria. Amplia o seu recorde de vitórias dentro da Fórmula 1, chegando ao número total de 51 vitórias, e conquista o seu 4º título mundial dentro da categoria. O Prost tinha contrato com a Williams até o final de 1994. Ele tinha contrato para mais um ano ainda ali com o Frank Williams. Mas com a ida do brasileiro Ayrton Senna para a Williams para correr em 1994, o Alain Prost prefere não reviver aquela grande rivalidade de 88 e 89 e anuncia sua aposentadoria definitiva das pistas. Como atual campeão mundial da categoria, o segundo maior campeão da história da Fórmula 1 com 4 títulos conquistados, o francês agora só ficava atrás do Fangio, e o recordista de vitórias da Fórmula 1 até então. E mais recentemente, quando nós tivemos a oportunidade de vivenciar outra grande rivalidade dentro de uma equipe, entre dois companheiros, é que nós víamos outra vez um piloto encerrar a sua carreira, ir para sua aposentadoria, ainda no auge, logo após conquistar o seu título mundial. O alemão Nico Rosberg, que entra na Fórmula 1 no ano de 2006, correndo pela Williams, migra para a Mercedes em 2010, com a volta da equipe alemã para a Fórmula 1, fazendo dupla com o também alemão e 7 vezes campeão mundial Michael Schumacher. Era uma grande
grande aposta ali naquele momento dentro da Mercedes. Todos viam o Rosberg como o futuro da equipe dentro da Fórmula 1, um piloto jovem, promissor, que tinha muito talento. Mas o caminho do Rosberg ficou um pouco mais complicado quando o seu amigo e rival dentro das pistas, o inglês Lewis Hamilton, entra na equipe Mercedes no lugar do Michael Schumacher a partir da temporada de 2013, principalmente quando a Mercedes torna-se a melhor equipe do grid a partir de 2014, a partir da grande mudança do regulamento e a entrada dos motores híbridos na Fórmula 1. Em 2014, Rosberg e Hamilton brigando pelo título mundial entre si, Lewis Hamilton campeão mundial. Em 2015, mais uma vez a dupla brigando pelo título, mais uma vez Lewis Hamilton campeão mundial. Entrando em 2016, tudo igual. Os dois pilotos da Mercedes iriam brigar pelo título entre si, mas dessa vez o Nico Rosberg começa a temporada muito bem, emendando uma vitória atrás da outra. O clima começava a ficar hostil entre os dois pilotos que até então eram amigos, começaram a se encontrar seguido nas pistas, começaram a trocar a tinta dos carros com frequência, muitos enroscos, brigas, discussões e tensões, tanto dentro das pistas quanto nos bastidores. E no meio desse bolo todo aí, deu Nico Rosberg, campeão mundial de Fórmula 1 em 2016. Logo após a conquista do título, o Rosberg anuncia sua aposentadoria das pistas da Fórmula 1. No auge da sua carreira, com muito a entregar ainda dentro das pistas, o alemão impressionava todo mundo e deixava todos os fãs da Fórmula 1 só na imaginação do que poderia ter sido a temporada de 2017, com a dupla Hamilton e Rosberg dentro da Mercedes, dando sequência àquela rivalidade ferrenha que tinha surgido ali em meados dos anos 10. E daqui pra frente, pessoal, Max Verstappen vai parar no auge da sua carreira? Vai buscar mais algum que outro título mundial, mais algumas vitórias e encerrar por ali? Ou o inglês Lewis Hamilton vai voltar a buscar vitórias dentro da Fórmula 1, vai conquistar pelo menos mais um título mundial para tornar-se o maior campeão da história da categoria isolado e vai para sua aposentadoria ainda no auge da carreira? Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês e deixem aí também outros nomes da história da Fórmula 1 que também encerraram as suas carreiras ainda no auge, para nós irmos complementando o conteúdo que eu trouxe aqui no vídeo de hoje. E valeu por ter assistido, se curtiu não esquece de deixar aquele like aí pra nós, compartilha o vídeo aí nos grupos que você participa e nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço pra todo mundo, até mais! Eu aprendo com você quando as palavras fogem. E você pode dizer